Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Aqui quem vos fala é a missionária Rose. Hoje nós iremos falar sobre o desânimo espiritual, o cansaço espiritual que nos dias de hoje ele tem acometido muitas vidas, tem tirado muitas pessoas do caminho do Senhor, tem desviado muitos homens e mulheres por muitas das vezes não entenderem. Hoje nós iremos falar um pouco de como vencer o desânimo espiritual. Você conhece a famosa passagem que retrata a fraqueza e o desânimo espiritual que fez com que Elias entrasse numa caverna? Certamente esta mensagem de hoje, ela vai falar muito ao seu coração. Se Jesus trouxe você até aqui neste estudo, sem dúvidas, é porque você já passou por esse processo, ou passará futuramente, ou quem sabe já esteja passando em meio a uma fraqueza e um certo desânimo espiritual. Eu quero te dizer hoje para você acompanhar comigo. Vamos ler a passagem que se encontra em 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. 1 Reis 19, 1, 3. Quais os sintomas que precedem o desânimo espiritual? Observe que Elias foi um profeta 100% respaldado por Deus. Em nenhuma passagem bíblica nós lemos que o Altíssimo deixou a palavra do profeta Elias cair por terra. Embora naqueles anos existiam muitos falsos profetas, Elias ele não se corrompeu em nenhum momento. Ele inclusive é até nos dias de hoje o maior exemplo. Ele inclusive é até os dias de hoje um ótimo exemplo de um íntegro servo do Senhor Jesus. Porém, o que Elias foi não o isentou das investidas de Satanás e das enormes batalhas nos dias ruins da sua vida. No capítulo 19, retrata o momento em que Elias reconheceu a sua pequenez, esquecendo-se da grandeza de Deus, que outrora fez grandes sinais por meio dele e de seus antepassados. Sabe o que nós aprendemos com isso? Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Quem? O grande eu sou, o Senhor dos exércitos, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o eterno e o príncipe da paz. O medo e a fuga de Elias. Os versículos que acabamos de ler dizem com boas e claras palavras que Elias ele teve medo e não bastasse ele fugiu. E a verdade é que ainda hoje muitos cristãos têm o mesmo sintoma. Não se atentam a repreendê-lo e então caem numa enorme fraqueza espiritual e num desânimo inexplicável. Entenda que quando você se aproxima de Deus, a busca a seguir os seus princípios e mandamentos do amor, é óbvio que o inimigo fica furioso e na primeira oportunidade ele vai tentar te atacar, ele vai tentar te tirar do propósito de Deus. Nós temos que parar de achar que Deus é um amuleto que visa sempre nos desviar dos problemas da vida. O grande fato é que você não estando ao lado de Deus, a tempestade virá. E se tornando um discípulo idôneo de Cristo, a tempestade tende a vir de maneira ainda mais forte. A diferença está apenas em como você enfrenta esta tempestade.
pois sem Deus enfrentará com as suas forças humanas. Isso se não temer e fugir. E com Deus enfrentará com o auxílio e a direção e a proteção do Senhor. Certa feita, ouvi um grande homem de Deus mencionar a seguinte revelação: o inimigo não tem poder algum contra você, exceto aquele que você dá para ele. Foi exatamente o que aconteceu com Elias. O inimigo lançou um dardo maligno, mas ao invés de Elias continuar crente e cheio de fé, ele temeu e ele fugiu. Amado, chega de temer o que ainda nem veio. Cão que muito late, ele não morde. Chega de viver fugindo das intrigas, dos relacionamentos, dos problemas. Chega, Deus ele é contigo e está sussurrando baixinho no seu ouvido dia após dia. Não temas. Em 1 Reis 19, 8, 9, o texto diz: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali numa caverna passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? O Senhor havia ordenado Elias ir para o monte de Deus. Porém, chegando lá, Elias entrou dentro de uma caverna para ninguém ver ele, porque ele estava fugindo da ameaça de Jezabel. Elias estava em um momento de solidão, num momento de fraqueza, um momento de tristeza, um momento de medo muito grande naquele momento. Ele estava sofrendo de autocompaixão. O profeta achava que ele estava sozinho e que todos eram contra ele. Então o Senhor perguntou a Elias 2 vezes: que fazes aqui, Elias? E da mesma forma hoje, quando você entra numa caverna espiritual, Deus pergunta: o que você está fazendo aí? Vamos refletir sobre as ordens que Deus deu a Elias e saber que fazer quando estivermos desanimados espiritualmente. E Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte perante ao Senhor. 1 Reis 19, 11. A primeira ordem que Deus dá para Elias é sair da caverna, pois ali não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. A caverna era um lugar de medo, de covardia, e Deus não quer que os seus servos estejam escondidos e sem disposição para lutar. Quantas vezes em nossas vidas e em meio aos problemas, ao invés de avançarmos, optamos por recuar e nos esconder? Esse não é o papel de um servo de Deus, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7. Levante-se e saia já desta caverna. Você foi chamado para vencer e para fazer a diferença. Então, vai para cima dessa luta, deste desânimo, deste momento a qual você está vivendo. O Senhor está com os olhos fitos em você e dizendo: filho, vai nesta luta, vai nesta força e livrarás a sua casa das mãos do inimigo. Porventura não te enviei eu? Na presença de Deus é o lugar onde nós devemos estar, até porque fora da presença de Deus não há felicidade nem paz. Elias havia ido até ali para subir ao monte e se encontrar com o Pai. Portanto, não podia desanimar logo neste momento. O monte, ele é um lugar de ter experiência com Deus. Você pode fazer na sua casa, na sua igreja ou em qualquer lugar, mas um monte de intimidade com Deus. O monte, ele é um lugar de ter experiência com Deus. Você pode fazer de sua casa, de sua igreja
ou qualquer lugar um monte de intimidade com Deus. Mateus 6,6. Quando sentir que já não tem mais forças para lutar e os problemas ainda continuam se multiplicando, lembre-se de que Deus está no céu, prontamente disponível para estender as mãos para você. Confie no poder de Deus, na bondade do Criador de todas as coisas. Ele tem a capacidade de lhe dar ânimo que precisa para continuar. Você só precisa recorrer à oração, subir ao monte para que Ele ouça a sua oração. Você só precisa abrir a sua boca. Elias passou pela prova do vento, do terremoto e do fogo. Em 1 Reis 19, do 11 ao 13 está escrito: E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. A Bíblia nos conta que veio um forte vento, depois um terremoto, logo em seguida veio o fogo, e o Senhor não estava em nenhum deles, mas quando surgiu uma voz mansa e delicada, uma brisa leve apareceu e Deus falou com Elias naquele momento. Às vezes nós queremos ter uma experiência com Deus que seja sobrenatural demais, porém o que Deus quer é ter um relacionamento manso e delicado conosco. Não fique procurando Deus em coisas grandes, procure-os nas pequenas e você vai achar o Senhor. Muitas das vezes você está numa aflição, esperando que Deus envie um profeta para te trazer uma palavra. E Deus ele tem tentado falar com você de todas as formas, mas você não está dando ouvido. Você está tão envolvido nesse desânimo, você está tão envolvido na prova, na luta, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus ele está contigo. Não deixe o desânimo espiritual te parar. Elias disse para Deus que estava sozinho, por isso estava na caverna. E o Senhor lhe respondeu que ele não estava só, pois Deus havia conservado 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos e nem beijaram o ídolo de Baal. Em 1 Reis 19, 18 está escrito: Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Você não está sozinho. Por mais que vejamos o mundo extremamente corrompido, precisamos crer no verso que diz assim: Pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11:5. Então, mesmo quando enfrentar crise, não se esconda, não se encasule numa caverna. Ao contrário, saia dela e suba ao monte de Deus. Seja um profeta e ajude o Senhor a levantar mais escolhidos. Você nunca estará sozinho na sua caminhada, porque o próprio Jesus mesmo disse: Andarei contigo, em Mateus 28:20, e levantará muitos outros. Então creia, levante, comece a agir. Você muitas das vezes vai me dizer: mas você não sabe qual o momento que eu estou vivendo. Eu não preciso saber, porque Deus sabe. Muitas das vezes está precisando somente de uma atitude sua, de você procurar o monte do Senhor, que seja no seu quarto, no monte, que seja na sua igreja, e de você colocar o seu rosto no pó e falar com Deus
e deixar que Deus fale contigo. Seja sensível à voz do Senhor para que você possa vencer as batalhas espirituais e os desânimos espirituais. Sentir medo é normal, querer fugir é normal, mas nós temos que enfrentar o nosso medo, nós temos que ir com medo mesmo, nós não podemos fugir, porque Cristo, Ele é conosco. O nosso Senhor, Ele deu o seu único Filho por amor a mim e a você e nos deixou o Espírito Santo justamente para que nós pudéssemos ter força para vencer o dia mau, para vencer o desânimo, para vencer a fadiga, para vencer a anemia espiritual. Então se apegue com Deus em todos os momentos, porque os dias são maus, mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração e que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Jesus está voltando. Não permita que o inimigo roube a sua coroa. Já se inscreva no nosso canal e que a paz seja na sua vida. Amém?